Assim, na parte de inteligência artificial não influenciou tanto, assim, porque a gente não tinha, assim, igual hoje, a gente não conseguia testar muito, né, porque era muito caro, não é, testar, e ainda é, na verdade, né, a verdade é assim, a OpenAI gasta milhões de dólares por dia, assim, tudo isso é muito caro para ser feito ainda, e provavelmente um dos grandes obstáculos que precisam ser vencidos aí é conseguir um hardware que, né, que seja compatível com a tecnologia do, né, algoritmo que nós temos, né? Assim, a coisa não tem acompanhado, né? Você tem um software muito avançado, mas o hardware, por exemplo, você não consegue rodar nada no seu celular hoje ainda numa velocidade decente, se você tentar gerar imagens, por exemplo, né? Então, a gente estava num problema mais ou menos parecido. A gente tinha muita teoria, muita coisa, mas não tinha muita prática. A gente não conseguia botar a ferramenta para andar. Porque mesmo essas coisas do tipo... o Akinator, né? Lembra do Akinator que tinha na época? Essas coisas eram muito incipientes, né? Assim, a coisa não andou muito, né? Assim, era meio mais curioso do que interessante, né? Assim, ou útil, né? Mas a linguagem vai influenciar a minha copy, porque esse é um negócio que pouca gente fala, a gente falando de copy, hein? Mas o assunto proibido, a palavra que não pode ser citada. Vou falar rápido. Mas a questão é que a copy, ela é apenas... em letras você estuda bastante. Na escola, se você se formou faz pouco tempo, você deve ter pegado algum professor que talvez tenha feito você analisar títulos de propaganda, não é? Então, em letras tem uma área que chama análise do discurso. Eles gostam muito de estudar propaganda e como isso influencia na sociedade, né? De novo, do ponto de vista teórico, você não vai escrever copy melhor por causa disso. Mas para mim foi útil, porque quando eu comecei a estudar copy, eu falei, ué, agora eu sei o que esses caras estão fazendo. Eu só não fazia, porque não era ali no meu trabalho fazer isso, né? Nas letras para virar copyright. Mas quando eu peguei isso, para mim foi muito mais rápido, porque eu já sabia, digamos, onde as peças se encaixavam dentro do quebra-cabeça enorme de copy, porque, assim, cada copywriter defende que uma coisa funciona, que só isso é assim, mas quando você pega, digamos, a teoria geral das coisas, os princípios gerais das coisas, fica mais fácil de você avaliar se aquele cara está falando é realmente a experiência dele só, ou se é de fato um princípio do que ele está falando. Pode parecer meio abstrato, mas quando você, talvez uma coisa que talvez faça bastante diferença, é dar um pouquinho de viés cognitivos, não é? Quando você estuda um pouquinho de viés cognitivo, você entende assim, não, isso funciona porque existe um viés cognitivo que justifica esse tipo de estratégia, né? É a mesma coisa com a linguagem, você vai encontrar discursos e níveis de discurso que justificam aquela estratégia.